Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Maria, esperança nossa e sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, nós hoje estamos unidos, mais uma vez, para darmos início ao tema 2 da revelação, que é a Sagrada Escritura. Hoje, então, nós vamos estudá-la, este tema. Não vamos, claro, aqui não é o nosso intuito aprofundar este tema, justamente porque a Sagrada Escritura precisaríamos de um curso próprio só dela, mas vamos ter uma noção básica da Sagrada Escritura como um todo. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos aqui querer explicitar é a Sagrada Escritura enquanto testemunho da revelação. Ela é um testemunho justamente porque é a palavra de Deus escrita, ok? É a palavra de Deus escrita. E Deus mesmo pediu que se escrevesse esta palavra. Como, por exemplo, nós podemos olhar no livro do Êxodo, capítulo 17, quando então Deus pede que Moisés coloque por escrito. No versículo 14, Deus diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Escreve um livro para ser lembrado e põe nos ouvidos de Josué. Por vários momentos na Sagrada Escritura, Deus pede que a sua palavra seja escrita. Ele pede que a sua palavra seja colocada por escrita. Então, esta palavra escrita, que é testemunha da revelação, portanto, Deus, por essa escritura, esta palavra de Deus se torna humana. Essa palavra que sai da boca de Deus, na escritura, se torna palavra humana. Porém, isso é até Jesus, nosso Senhor, assumir a nossa natureza, onde está o Verbo eterno de Deus, a palavra eterna, se vai fazer carne e habitar entre nós. Tá? Então, nós podemos lançar um olhar, primeiramente, para o Antigo Testamento, composto de 46 livros. O Antigo Testamento nos traz, dentre todos os livros, como nós vamos ver depois, mas resumidamente, os livros históricos, sapienciais, proféticos, enfim, nós temos um campo vasto no Antigo Testamento de gêneros literários. Porém, nós vamos nos fixar hoje sobre os livros sapienciais. Por quê? Porque eles colocam em evidência Deus como um Deus único e verdadeiro, Senhor do céu e da terra. Porque se nós olhamos os livros sapienciais, eles buscam o sentido do cosmos e da sua existência, procuram o sentido da vida, a morte, procura compreendê-la, explicá-la, se debruça sobre este mistério, e também relações familiares, sociais, as virtudes que devem regular a nossa vida para viver, como no livro da sabedoria, do Eclesiástico. Então nós encontramos no livro Sapienciais tudo aquilo que nós já havíamos falado, da parte natural, da razão, a luz natural da razão, que aplicamos então à Sagrada Escritura, e nos livros sapienciais temos isso de uma forma muito clara. O homem que vai se compreendendo o meio em que vive e principalmente compreendendo Deus como o seu único e verdadeiro Criador e o único Deus verdadeiro. Já no Novo Testamento, nós temos os apóstolos e os primeiros cristãos que também registram, sob a luz do mistério pascal, registram ali a vida, a paixão, a morte, a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e o testemunho, então, das primeiras comunidades primitivas cristãs.
Então, o Antigo Testamento, nós temos, né, vários autores também sagrados, e no Novo Testamento temos então os apóstolos e aqueles primeiros discípulos que estavam perto de nosso Senhor. Então, uma coisa que temos que ter muito em mente, não podemos nos afastar dessa verdade, é que Deus é o autor da Sagrada Escritura. Isso nos ensina o Catecismo e também a Dei Verbo. Deus é o autor da Sagrada Escritura. E os agiógrafos, ou seja, aquele ser concreto, aquela pessoa, como por exemplo Moisés, por exemplo São Lucas, São Pedro, que escreveram, esses agiógrafos, escreveram sob a inspiração do Espírito Santo. Então eles também são autores do texto. Deus é o autor e eles são este meio que Deus se utilizou para escrever a sua palavra, sob a inspiração do Espírito Santo. Porém, a gente tem que compreender, como que isso se dá. Porque os agiógrafos que escreveram a Sagrada Escritura, eles não eram homens que estavam ali como se tivessem sido possuídos por o Espírito Santo, no sentido de que perdessem as faculdades da sua memória, da inteligência, fossem possuídos e começassem a como que psicografar, a Sagrada Escritura. Não é isso, tá? Não é isso. O Catecismo, no número 106, vai nos dizer assim: Deus inspirou os autores humanos dos livros sagrados na redação dos livros sagrados. Deus escolheu homens dos quais se serviu, fazendo-os usar suas próprias faculdades e capacidades, a fim de que, agindo Ele próprio neles e por meio deles, escrevessem como verdadeiros autores tudo e só aquilo que Ele próprio queria. Tá? Então, é dessa forma que funciona. Tá? Deus inspirou eles, mas eles tinham pleno uso, da sua inteligência, da sua razão, da sua liberdade, mas foram inspirados por Deus para colocar por escrito somente aquilo que Deus queria, como diz aqui o Catecismo. Tá? Então, os agiógrafos foram autores sagrados. E uma coisa que tem que ficar muito clara aqui também, desde o início, é nós entendermos como eles escreviam. Nós não podemos hoje lançar um olhar há 2.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, e entendermos que a cultura, a escrita, tudo era igual como hoje, de forma alguma. Tá? Uma coisa que o povo judeu tem é essa carga de uma tradição oral. Então, hoje nós, quando queremos guardar alguma coisa, a gente pega o celular, escreve no computador, pega uma caneta e papel e escreve, mas naquele tempo não tinha isso. Você precisava ter uma memória auditiva. E é assim que funciona a tradição judaica. Se contam estas histórias verbalmente, tá? Sempre com caráter de verdade, e essa história que foi contada verbalmente, com uma capacidade de memória dos indivíduos muito grande, já que não existia nenhum meio para que se guardasse uma informação, era colocada por escrita posteriormente. Tá? Então isso até hoje é muito comum. Você vê uma história numa família judia que se conta de geração em geração, e pela facilidade também da língua hebraica, no sentido de que ela pode ir, de certa forma, fazendo uma simetria, eles conseguem guardar aquilo que foi dito. Então, aquilo que Nosso Senhor falou, aquilo que os profetas falaram, tudo aquilo era registrado na memória, contado de geração em geração, e depois era colocado por escrito, porque o mesmo Deus que fez as obras, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, naquele fato, naquele dia histórico, é o mesmo Deus que inspirou, então, Moisés a colocar isso por escrito depois, mesmo tendo se afastado do fato, porque Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus que abre o Mar Vermelho, Ele é o mesmo Deus que inspira o agiógrafo a escrever aquilo. Tá bom? Mas nós não podemos tirar o agiógrafo, o autor sagrado, do seu contexto histórico e nem do gênero literário em que ele escreveu. Tá bom? Muito bem. Então, tudo o que os autores sagrados afirmam
pode considerar-se firmado pelo Espírito Santo. Então, a Dei Verbum, no número 11, da Constituição Dogmática que estamos estudando, que fala sobre a revelação, nos diz no número 11 o seguinte, não é? Portanto, já que tudo o que os autores inspirados ou os hagiógrafos afirmam deve ser tido como firmado pelo Espírito Santo, deve-se professar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente e sem erro, a verdade que Deus, em vista da nossa salvação, quis fosse consignada nas Sagradas Escrituras. Então, por que a Dei Verbum faz essa afirmação? Ensinam com certeza, fielmente e sem erro a verdade de Deus. Porque hoje existe uma tendência muito grande de muitos quererem afirmar que, como se os autores sagrados quisessem nos enganar, né? Não era isso que eles queriam dizer, não foi dessa forma, eles disseram isso por causa daquilo lá, né? Então, é como se os autores quisessem enganar aqueles que estão lendo. E a Dei Verbum diz que não, eles ensinam claramente, fielmente, verdadeiramente a verdade de Deus. Então, o que está contido na Sagrada Escritura, aquilo que foi colocado por escrito, é inspiração do Espírito Santo. Tá? Bom, e para compreender corretamente a Escritura, né, há de ter presente o sentido da Escritura. Tá? Então, nós temos o sentido da Escritura, como que nós conseguimos entender enquanto católicos? Tá? Católicos, como que nós podemos entender a Sagrada Escritura? Tá? Bom, nós podemos lê-la, né, ter acesso a ela, né, e compreender corretamente o seu sentido em duas partes. Uma parte literal, né, e a outra espiritual, que se divide em outras três: alegórica, moral e anagógica. Tá? Então, vamos lá. O Catecismo, no número 116, nos fala sobre o sentido literal. Então, o sentido literal é muito simples. É o sentido significado pelas palavras da Escritura e descoberto pela exegese que segue as regras da correta interpretação. Tá? Omne sensus fundantur super literalem. Todos os sentidos da Sagrada Escritura devem estar fundados no literal, como diz São Tomás de Aquino. Então, todos os demais sentidos estão fundados no sentido literal. Okay? Então, aquilo que o autor sagrado escreveu, no seu contexto, na sua época, aquilo que ele quis dizer verdadeiramente ali. Não vamos ficar fazendo deduções ideológicas em cima do texto da Sagrada Escritura. Tá? Nos debruçamos sobre o sentido literal. Aquilo que está ali é o primeiro sentido que o autor deu para a Sagrada Escritura, ou seja, aquilo que ele estava colocando por escrito. Tá? Depois, o sentido espiritual, tá? Que se divide em três. O sentido espiritual, graças à unidade do projeto de Deus, não somente o texto da Escritura, mas também as realidades e os acontecimentos de que fala podem ser sinais. Então, existe uma unidade em toda a Sagrada Escritura. Tá? Toda ela é única, não é que são livros separados e que não tem nenhuma conexão entre si, de forma alguma. Tá? Todos são conexos entre si e também, como diz aqui ensina o Catecismo, não somente o sentido da Escritura, mas as realidades e os acontecimentos de que fala, tá? Que podem ser sinais, apontar para outra coisa, como, por exemplo, o sentido alegórico, que é um sentido de compreensão mais profundo dos acontecimentos, reconhecendo a significação deles em Cristo. Então, por exemplo, o mar vermelho que se abriu e o povo passou dentro dele, aquilo pode ser um sentido alegórico de que agora, pelas águas do batismo, Jesus, o novo Moisés, que passa o povo pelas águas do batismo, né, nos dão a vida nova, a liberdade, a libertação, que não é mais do faraó, mas é da escravidão do pecado, da morte, de Satanás. Então a gente transfere o sentido alegórico, nos dá essa leitura única, podendo olhar no Antigo Testamento como prefiguração do Novo. O sentido moral, então, existem elementos da Sagrada Escritura que foram escritos para a nossa instrução. Então, existem sim ensinamentos morais na Sagrada Escritura, como nós devemos viver, como nós devemos nos portar, né? Por exemplo, os 10 mandamentos. Então, existe uma lei moral também que nos leva, e isso dentro da Sagrada Escritura é o sentido moral.
e também o sentido anagógico, né? Podemos ver realidades e acontecimentos em sua significação eterna, né? Que significa, né, a nossa pátria. Anagogé, em grego, como diz no catecismo, então significa a nossa pátria. Então, são realidades que apresentam sinais para a eternidade. Por exemplo, a igreja, aqui nessa terra, que é um sinal, tá? Para a pátria celeste, é um sinal da Jerusalém celeste. Tá? Então, são esses sentidos, então, o literal e o espiritual. E dentro do espiritual, o sentido alegórico, moral e anagógico. Os números 116 a 117 do catecismo. Tá bom? E o número 118 diz algo muito importante, tá? Que é um dístico medieval que resume, né, este sentido. Diz assim: a letra ensina o que acontece. Ponto. A letra, o sentido literal, ensina aquilo que aconteceu. A alegoria, o que devemos crer. Tá? Então, o Mar Vermelho se abriu de verdade. Sentido literal. Agora, o que nós devemos crer? Que, bom, o Cristo é o novo Adão, o novo Moisés, que passa com o novo povo de Deus pelas águas batismais e nos dá, então, a terra prometida, nos tirando das mãos do faraó. Então, a letra ensina o que aconteceu, a alegoria o que deve crer, o que deves crer. A moral, o que deves fazer, que nós temos que colocar em prática na Sagrada Escritura na nossa vida, aquilo que Deus nos ensina. E a anagogia, para onde deves caminhar, que é o céu. Tá bom? Então, esses são os sentidos. Então, a Sagrada Escritura deve ser lida na igreja, à luz da sua tradição viva e da analogia da fé, no mesmo espírito em que foi escrita. Então, aqui, prestemos muita atenção. Quem escreveu a Sagrada Escritura são homens, tá? Agora, vamos ter um olhar no Novo Testamento. Católicos. Tinham uma fé católica e colocaram por escrito isto. Então, devemos ler a Sagrada Escritura no mesmo espírito que ela foi escrita. Então, são 3 critérios para a interpretação conforme o Espírito ensinou. Então, primeiro, o número 112 do Catecismo nos fala de prestar muita atenção ao conteúdo e à unidade inteira da Sagrada Escritura. A Escritura é una em razão da unidade do projeto de Deus, do qual Jesus Cristo é o centro e o coração, aberto depois de sua Páscoa. Então, a Sagrada Escritura ela tem um caráter único, do começo ao fim. Tá? Do começo ao fim, com uma grande sinfonia que toca, tá? E em um determinado momento os instrumentos se calam e permanece um só tocando. Então, é o ápice da revelação, que é o Cristo. Então, é uma sinfonia toda. Então, ela é única, tá? Ela tem uma estrutura única, de unicidade do projeto, porque Deus tem um projeto de salvação. Tá? Temos que ler a Sagrada Escritura como um todo. Depois, ler a Escritura dentro da tradição viva da Igreja inteira. Tá? A Sagrada Escritura está escrita mais no coração da Igreja do que nos instrumentos materiais. Claro, porque o que surgiu primeiro? A Igreja ou a Sagrada Escritura? A Igreja. Tá? Primeiro os apóstolos viveram com o nosso Senhor, receberam a sua palavra, Jesus passou a sua Páscoa e depois eles colocaram por escrito. Então o que nasceu primeiro foi a Igreja. Tá? Então a Escritura está mais entranhada dentro da igreja do que naquilo que está escrito. Com efeito, a igreja leva em sua tradição, com T maiúsculo, né, a memória viva da palavra de Deus. Tá? Nós temos a palavra de Deus com P maiúsculo, que se dá na Sagrada Escritura e se dá na tradição. Tá? Então, a memória viva dessa palavra está na tradição da igreja e não num livro escrito. Isso foi colocado depois. Tá? E é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. Então, é o Espírito Santo que dá ao magistério da igreja, né, aos bispos, este dom da interpretação da Sagrada Escritura e de ensinar as verdades que ali estão. Tá? Então, ler dentro da tradição viva da igreja inteira e depois estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Então, sempre entender que as verdades da fé são coesas. Tá? Também não existe ruptura. Deus falou uma coisa aqui, depois falou outra coisa aqui, eu acredito nisso aqui, depois não.
existe uma coesão nas verdades da fé e no projeto total da revelação. Tá bom? Então, são os critérios que o Espírito Santo nos deu para interpretar, ler a Sagrada Escritura, né, catolicamente. Então, nós temos aqui uma passagem muito importante que diz assim: ao magistério da Igreja compete a função de formular uma interpretação autêntica vinculada para os fiéis, baseada na autoridade do Espírito que assiste ao ministério docente do Romano Pontífice e dos bispos em comunhão com ele. Graças a esta assistência divina, a Igreja já desde os primeiros séculos reconheceu os livros que continuam o testemunho da revelação no Antigo e no Novo Testamento, formulando assim o cânon da Sagrada Escritura. Tá? Então, aqui é importante, além dos bispos do Romano Pontífice, ser aqueles que têm o dom, né, aqueles que interpretam a Sagrada Escritura. Tá? Nós não somos protestantes e cada um interpreta a Bíblia ao seu bel prazer, por isso que as nossas Sagradas Escrituras têm rodapés para podermos ler no mesmo espírito em que ela foi escrita. Tá? E uma coisa interessante aqui, Lutero, quando disse sola Escritura, e ele mesmo começou a interpretar, ou seja, todo mundo podia interpretar, mas a única interpretação válida era dele. Então, sempre vai existir algo que dá a norma, né, para que todos permaneçam na mesma fé. Claro, senão cada um interpreta de um jeito, por isso que nós vemos se multiplicar, né, inumeramente muitas igrejas protestantes, porque cada um interpreta a Sagrada Escritura do jeito que quer, não tem unidade. Tá? Então, como que se formou, né, a Sagrada Escritura? Tá? Então, foi a tradição apostólica que fez a Igreja discernir que escritos deviam ser enumerados na lista dos livros sagrados. Esta lista completa é denominada Cânon das Escrituras. Ela comporta 46, 45, se contarmos Jeremias e Lamentações juntos, escritos para o Antigo Testamento, e 27 para o Novo. Tá? Então, nós observamos, tá, que a tradição apostólica disse, né, quais livros eram inspirados, faziam parte da revelação e quais não. Então, um decreto de São Damas, o Papa, né, no século IV, né, então definiu os 27 livros do Novo Testamento. Então você pega a Bíblia hoje, está tão bonita, né, assim, é bonitinha, com capa dura, né, que tão bem feita, mas a gente sabe que ela não caiu assim. Tá? E quem organizou ela, tá, e colocou por escrito o Novo Testamento foi a Igreja Católica. Ok? Então, ela não caiu do céu, ela não caiu debaixo dos braços de muitos, mas quem nos deu ela foi a Igreja depois, anos depois dos fatos acontecidos. Então, a fé da Igreja é a fé que está aqui dentro também, e por isso tem que ser lida no mesmo espírito. Tá? Então, nós temos que ter uma reta interpretação, tá, da Sagrada Escritura, reconhecendo os diferentes sentidos e gêneros literários nela presentes. É necessária quando os autores sagrados descrevem aspectos do mundo que pertencem também ao âmbito das ciências naturais. A formação dos elementos do cosmos, por exemplo, no Gênesis, né? A aparição das diversas formas de vida sobre a Terra, a origem do gênero humano e, em geral, os fenômenos naturais. Deve evitar-se o erro do fundamentalismo, que não se separa do sentido literal e do gênero histórico, quando seria lícito fazê-lo. Também deve evitar-se o erro de quem considera as narrações bíblicas como formas puramente mitológicas, sem nenhum conteúdo de verdade a transmitir sobre a história dos acontecimentos e a sua radical dependência da vontade de Deus. Então, são dois caminhos aqui. A Sagrada Escritura não é um livro de ciências, mas o autor sagrado que escreveu com a verdade. Eles têm verdades ali sobre o homem, sobre a natureza, sobre o universo. Então, nós não podemos ler com um caráter, com um olhar fundamentalista, mas isso não quer dizer transformar a Sagrada Escritura numa mitologia. Nós não podemos caminhar nos extremos. Tá? Porque muitos vão para o lado do fundamentalismo
e acham que foi dessa forma e dessa forma será eternamente, tá? No sentido de que hoje, pelo estudo e pela ciência, sabemos que muitas coisas que estão aqui, o autor não está preocupado da parte científica, mas com a verdade de fé que está por trás daquilo, tá? Primeira coisa. E a outra coisa é transformar a Bíblia num mito, no mitologismo. Não, porque isso não aconteceu, porque onde já se viu, que foi dessa forma, e a gente aplica o racionalismo, né? Aplica em cima dela aí o cientificismo, o arqueologismo, né? A gente achamos um pedaço de pedra lá e aquilo explica tudo, né? Tá, mas, meu Deus do céu, hoje se, por exemplo, alguém lhe dá de presente, tá? Não sei, aqui no Rio Grande do Sul tem muita rivalidade entre o Grêmio e o Inter, né? Se, por exemplo, um gremista ganha por uma brincadeira de um colega seu uma camisa do Inter, e ele fala assim, não, eu vou largar isso aqui, vou enterrar isso aqui, porque Deus me livre uma camiseta dessa, né? E vai no quintal da sua casa e enterra, tá? Ou esconde muito bem escondido no porão, e cai uma bomba nuclear, acontece um desastre natural, e depois alguém vai achar naquela casa aquela camiseta e vão deduzir então bom, que ele era colorado, né? Sendo que não, totalmente o contrário. Então o arqueologismo hoje também é muito perigoso, então vamos tomar cuidado com ele. Traz muita coisa boa, mas também caindo só nisso, né, a gente começa a ter pressupostos errados, tá? E também o método histórico crítico, que, enfim, aqui daria um pano para a manga, mas é olhar a Sagrada Escritura quase sem fé, né? Você olha tudo com desconfiança, né? Tudo menos com fé. De tudo se duvida, se lança um olhar sobre o Antigo Testamento separado do Novo, quando os dois não têm nenhuma conexão de forma alguma, como esses dois testamentos não sabem. Então ele vai tirando, com um pensamento positivista, vai tirando tudo, aí deixando a Sagrada Escritura no osso, né? Então também tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Então aqui agora eu gostaria de apresentar a vocês algumas bibliografias e também umas dicas para ler a Sagrada Escritura. Então, uma Bíblia muito boa, que foi lançada agora, com um rodapé também muito bom, é a Bíblia Sagrada da tradução da CNBB, tá? Então, aqueles que não têm, né, querem uma linguagem que se aproxima da tradução original, tá? Podem procurar a Bíblia da CNBB, que ficou uma tradução muito boa, e também um rodapé muito bom, explicativo. Bom, quem quer aprofundar mais e ter uma parte mais espiritual, tá? Temos aqui a Bíblia Sagrada de Navarra traduzida, que também está disponível pela editora Quadrante. Aqui é o volume dos Evangelhos, tá? E tem o volume também, os outros volumes do Novo Testamento, tá? Tem o Atos dos Apóstolos, as Cartas Paulinas, né? Apocalipse, mas então aqui são os que você pode ver que o rodapé é bem grande, porque também, além de ter uma boa exegese, também tem muitas passagens espirituais, comentários espirituais acerca do tema, sempre contemplando aquele sentido, né? O literal e o espiritual. Esta Bíblia aqui é a Bíblia de Straubinger, né? Eu consegui, graças a Deus, na Universidade Católica de La Plata, com um padre, professor nosso, tradução direta dos textos primitivos e muito fiel, tá, ao que está no texto, e também os rodapés são muito bons, tá? Ela está em espanhol, mas os rodapés também são muito bons, ok? Bom, agora partindo para livros, né? Quem quer começar um estudo, existem esses cadernos de estudos bíblicos da editora Eclésia, né? O Evangelho de São Marcos, estou aqui com um deles, mas existem todos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e também já tem outros cadernos do Antigo Testamento, sempre lendo dentro da história da igreja, possui mapas, né, perguntas, enfim, é um livro muito bom, tá? Para estudo. Também nós temos a Catena Áurea, tá? Dos Evangelhos, temos até agora o Evangelho de São Marcos e de São Mateus, também disponível pela editora Eclésia, para consulta, para leitura, né, para Lexio Divina, é também excelente, tá? Comentado, claro, por São Tomás de Aquino. Esse livro aqui
é muito bom também, a politização da Bíblia, as raízes do método histórico-crítico e a secularização da Escritura. Tudo isso que eu estava falando no final, tá? Aqui Scott Hahn e Benjamin Wicker, eles trazem a história, porque Lutero foi o ápice, né, disso. Esses problemas todos que enfrentamos hoje em relação à Sagrada Escritura, dessa interpretação. Mas vemos que isso desde o começo do século XI, do século XII, os problemas já vinham, né? Vinham como numa bola de neve. Tá? Lutero só empurrou essa bola de neve da ponta do penhasco. Mas a coisa vem muito antes, tá? E muito complicada. Mas quem quer se aprofundar, então, aqui, politização da Bíblia para o método entender melhor essa situação que vivemos. E para a leitura da Palavra de Deus, penso eu que podemos começar pelos Evangelhos. Tá? Você que não começou ainda, 10 minutos por dia é o suficiente, cronômetro no relógio. Né? Começa com os Evangelhos, né? Leia-os uma vez, depois outra vez, depois passa para o Atos dos Apóstolos. Né? Leia todo o Novo Testamento assim, cada dia um pouco. Né? Um pouco. Se quer fazer uma Lexia Divina alicerçada, né, por esses livros, seria muito bom. Mas ter esse contato diário com a Palavra de Deus, que é esta revelação escrita, né, que estamos estudando. E depois o Antigo Testamento. Comece pelo Novo, então depois vá para o Antigo com esse olhar cristão, olhando nele o rosto de Cristo, em toda a Sagrada Escritura, o rosto de Cristo. E não esqueçamos que por mais que a Bíblia, a gente pode olhar para ela como um livro, né, ela não é um livro. Tá? Nós não somos a religião de um livro, somos a religião de uma pessoa. Aqui se fala de uma pessoa e também, então, é o tema da nossa próxima aula, a revelação como história da salvação culminada em Cristo. Obrigado, né, por estar conosco. Você que não se inscreveu, se inscreva no canal, acione o sininho e vamos usar deste tempo que Deus está nos dando para estudarmos e aprofundarmos a nossa fé católica. À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.